Iniciamos o nosso estudo nesta oportunidade, saudando muito fraternalmente os nossos amados pastores, Luiz e Sandra Pedroso, que são os titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. Também uma saudação de igual amor fraternal aos caros pastores Roberto Monteiro de Castro e Gilson Bétega, que abençoam-nos, a nós como igreja, no ministério da mesma. Queridos irmãos e irmãs, quer sejam membros desta igreja e principalmente os nossos telespectadores, a quem temos por eles profundo respeito e agradecimento, hoje vamos estudar uma importante lição, de autoria do ilustre e culto pastor Elton Batista de Mello, titular da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, que tem como título Mensagens às 7 Igrejas, Ensinos para hoje. O texto áureo é o seguinte: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Esta lição tem um objetivo, ou vários. Um deles é conhecer as recomendações, as advertências e as promessas às 7 igrejas na Ásia. E perceber o amor de Jesus pela igreja, pois mesmo nas advertências, há um convite claro ao arrependimento e correção de rota, assim como praticar. Em que aspectos a igreja da atualidade se identifica com essa mensagem escatológica? É uma oportunidade de você, meu irmão, minha irmã, com base nesta questão, debater com outros irmãos da igreja. A introdução desta lição é a seguinte: Jesus incumbiu o apóstolo João de enviar cartas, respectivamente, ao anjo das 7 igrejas. Isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 3 e também no versículo 22, com observações que são pertinentes até os dias atuais. Nos capítulos 2 e 3, o Senhor deu mensagens especiais a cada uma dessas igrejas. Cada carta segue quase o mesmo modelo. Primeiro, uma comunicação ao anjo que representava a igreja. Segundo, uma frase descrevendo Jesus. Terceiro, um comentário das boas coisas feitas pela igreja. Quarto, uma repreensão pelas más coisas que Jesus observava. Quinto, encorajamento para corrigir o erro. Sexto, uma exortação a ouvir. E sétimo, uma promessa àquelas que triunfassem. Essas cartas foram endereçadas ao, abro aspas, anjo da igreja, fecho aspas. Alguns comentaristas bíblicos entendem que a referência é o pastor ou líder da igreja. Outros estudiosos pensam que essa expressão refere-se a uma figura simbólica que representa a própria igreja. Conforme George Ladd diz, um símbolo incomum para representar o caráter celestial e sobrenatural da igreja. Essas 7 igrejas, na providência de Deus, nos apresentam um espelho de todas as igrejas em todas as épocas e, portanto, são representativas. As características daquelas igrejas são
encontradas nas diferentes fases de toda a história da igreja na Terra, desde o Pentecostes até a volta de Cristo. Vamos ao ponto número 1, que tem como título Jesus conhece as obras da sua igreja. Essas 7 igrejas na providência de Deus nos fornecem um modelo de todas as igrejas, de todas as épocas. E, portanto, são representativas as características daquelas igrejas. São, pois, encontradas em 7 fases distintas de toda a história da igreja na Terra, desde o Pentecostes até a volta de Cristo à Terra. As cartas contêm elogios e repreensões para essas épocas da igreja através dos séculos. Assim, essas 7 igrejas também simbolizam 7 tipos de igreja em suas respectivas situações de estado espiritual. O Senhor Jesus inicia então o seu exame sobre a igreja com a expressão, abro aspas, eu sei as tuas obras, fecho aspas. Jesus é onisciente, sabe e conhece tudo o que se passa, inclusive o que está em nosso interior. A referência que mostra esta realidade está em João capítulo 2, versículos 24 e 25. Neste exame, o Senhor Jesus começa falando fundamentalmente a respeito das qualidades da igreja. Além disso, se a expressão anjo da igreja de fato quer se referir ao líder da igreja, o que não está claro no texto bíblico, pode-se ver nesse contexto a grande responsabilidade da liderança espiritual de uma igreja. O apóstolo Pedro exorta os ministros a apacentar o rebanho do Senhor, tendo cuidado dele, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5, 2 e 3. O ministério é uma demonstração de confiança que Jesus dá ao ministro, pondo-o à frente do rebanho, determinando que o ministro cuide desse rebanho, que continua pertencendo unicamente ao Senhor, a Deus. O ministro não passa de um depositário ou mordomo, isto é, alguém que é incumbido de guardar, zelar e cuidar daqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Esta referência você encontra em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Por estar à frente do rebanho, é o pastor quem encaminha as ovelhas do Senhor para este ou aquele local. Pode o pastor guiar o povo do Senhor tanto para as pastagens verdejantes quanto para os abismos e desertos. Sem dúvida, os ministros são postos na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo em amor. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Aplicação. A salvação é individual, mas os pastores e líderes têm responsabilidades. Você está ciente disso? Ponto número 2. Jesus tem solução para a sua igreja. Para cada igreja, Jesus se revela como uma das características da visão de Cristo glorificado, como sendo aquele que tem a resposta para a necessidade da igreja. Ponto número 1. Para a igreja ortodoxa, e sempre esforçada em Éfeso, Cristo é aquele que tem as igrejas na sua mão direita, isto é, que lhe sustenta a obra. Para a igreja atribulada em Esmirna, na véspera de martírio, Jesus apresenta como aquele que experimentou a perseguição e, mesmo tendo sido morto, venceu pela ressurreição.
Terceiro, a igreja mundana em Pérgamo, Cristo glorificado é quem maneja a espada dividindo a igreja do mundo. Quarto, para a igreja corrupta, Tiatira, Cristo é juiz, com olhos como chamas de fogo. Quinto, para a igreja morta, Sardes, Jesus tem os 7 Espíritos de Deus e pode ressuscitar os crentes da morte para a vida. Sexto, a igreja missionária, Filadélfia, Cristo é quem quer abrir a porta para a evangelização. Para a igreja morna, Laodiceia, Cristo é a fiel e verdadeira testemunha, tirando da igreja a máscara da satisfação em si mesma. Vamos à aplicação deste trecho. Qual a solução que a igreja onde você congrega hoje mais precisa, conforme a lista acima? Que tal toda a igreja orar durante os próximos 30 dias, por isso que eu acabo de falar? Ponto número 3. Jesus tem recompensas a quem vencer. Após as advertências, são explicitadas as maravilhosas recompensas para o vencedor. Vamos destacar as principais recompensas prometidas por Jesus para os cristãos fiéis. Primeiro, o acesso à árvore da vida, ao paraíso de Deus. Esta recompensa aguarda aqueles que perseveram no amor e na verdade. Aqueles que andam com Deus têm a esperança da vida no paraíso do Senhor. Segundo, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Terceiro, receberão o maná escondido. Jesus é o maná dado pelo Pai. Veja o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 31 a 65. Ele sustenta os fiéis e lhes dá vida. Nesse texto do Apocalipse, provavelmente refira-se à admissão dos fiéis à festa do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Quarto, receberão um novo nome, Apocalipse 2, 17. Em Isaías 62, 2 a 4, desamparada e desolada recebem nomes novos, minha delícia e desposada, mostrando a bênção de estar com Deus. Veja também Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Quinto, autoridade sobre as nações. Os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos deste mundo, até do poder do governo. Mas os vencedores dominarão sobre as nações com o poder do ungido de Deus. Jesus dará aos fiéis o privilégio de participar deste vitorioso reino messiânico. Veja Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 10, e também pule lá para o livro, para a carta aos Romanos capítulo 5, versículo 17, e depois para Efésios capítulo 2, versículo 6. Sexto, ao que vencer será vestido de vestes brancas. As vestes brancas simbolizam a justiça. Sétimo, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O nome dos mortos não pode fazer parte do livro da vida. Por isso, este alerta para a igreja morta, isso também demonstra que é possível o nome de um crente não ser achado no livro da vida. Oitavo, confessarei o seu nome
diante do meu Pai. Referência ao título de Mateus, capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. 9. Crentes fiéis serão colunas no santuário e terão o nome de Deus gravado sobre elas. Apocalipse 3, 12. As colunas não são de pedra, são colunas vivas e firmes. Jesus não fala somente de líderes nas igrejas, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 9, mas de todos os fiéis que vencem com ele. Os discípulos do Senhor são, ao mesmo tempo, pedras vivas e sacerdotes. Confira lá na a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 9. 10. Os vencedores se assentarão no trono de Cristo para reinar com ele. Confira esta afirmação lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 a 27, no capítulo 20, versículo 4, no capítulo 3, versículos 21 a 22. Uma aplicação. Amigo ou amiga, meu irmão ou minha irmã, você já avaliou como as recompensas são excelentes? Conclusão. Apesar de vivermos nos dias da igreja morna, existe também a igreja fiel e irrepreensível. É esta igreja que o Senhor Jesus vem buscar. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esta referência é bíblica, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Debata com seus irmãos da sua igreja, da sua classe, da escola bíblica dominical. Vale a pena acrescentar porção dobrada das lições da escola bíblica dominical, porque elas estão calcadas e são extraídas da palavra do Senhor. Que Deus lhe abençoe.